things are possible. Only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Desconfia em teu Senhor. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, confiando a Cristo teu cuidado, vai contigo repartir. Trazem-te perturbação, a vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá aos filhos tanta glória, sim, te atenderá também. Norja negras nuvens pairam, trazem-te perturbação, a vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem, dá aos lírios tanta glória, sim, te atenderá também. Dá aos lírios tanta
coisas do amor, não pode imaginar as lutas que ele enfrentou, enquanto ele vai falando das coisas que o Pai lhe falou, faz calar no próprio peito as dores que já passou. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar, embora muitos desejem ver o homem de Deus se calar, mas o homem de Deus foi ungido para a mensagem levar. É a mensagem da graça que a noiva ao céu levará. Homem de Deus, chora também, nos irá o consolo, pois o noivo breve já vem. Homem de Deus, chora também, mas virá o consolo, pois o noivo breve já vem. Quando eu olho as estrelas, sinto o amor de Deus. O universo ele conduz, todo ser que nele há. Penso nesse amor eterno que sustém a todos nós, me inspira cada dia a louvá-lo mais e mais. Ele é a vida
escuta e ensina-me a viver. Compartilha meus momentos, conhece cada anseio meu. Ele guia cada passo, me dá sempre o melhor. E se às vezes não compreendo, me consola com amor. Ele é a vida, Ele é a luz, meu bom amigo, meu bom Jesus. Nada ofuscará ou mudará o seu amor. Meu Deus e meu Senhor, é tudo para mim. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a Bíblia. Primeiros Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque havia quem dizia que Jesus não havia ressuscitado. Jesus, acrescente a nossa fé e não deixe nada ser empecilho, ó Pai, no principal do culto, que é a palavra, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e aceita a gratidão a nossa cura divina, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Pois bem, essa leitura dá início ao nosso assunto desta noite.
Eles chegaram a pagar os soldados romanos para dizerem que os cristãos, os fiéis, roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado. Inclusive disse, olha, nós vamos dizer que vocês dormiram e isso aconteceu. E nós os livraremos de todas as consequências, porquanto eram militares e não podiam dormir. E assim ficou esse dito, que Jesus Cristo não ressuscitou. Então Paulo, no capítulo 15, é bom a igreja estar familiarizada com esse capítulo 15, 1 Coríntios. Falando bem antes, no verso 17, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, e se, preposição, é vã a vossa fé. O que justifica a nossa fé é a ressurreição de Cristo. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, o ladrão da direita perdeu tempo, né? Mas isso na linguagem deles. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que já morreram, que nós fazemos um culto fúnebre, assim chamado, e pregamos baseados em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Pois bem, prosseguindo, ele disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que expressão! Se se espera de Cristo é só nessa vida, não é bem-aventurança. Somos os mais miseráveis dos homens. Agora no verso 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia, que é o primeiro que levantou da morte. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando eles ressuscitaram, e o porquê eles vão ressuscitar, é porque um já ressuscitou, que é Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus.
22. Porque assim como todos morrem em Adão, a herança de Adão foi a morte. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então é o primeiro e o segundo Adão. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo, as primícias quer dizer, primeiro, óleo movido. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Repetindo. É o 23, não é? Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ficou ordenado. Depois virá o fim. Não existe base nenhuma para sustentar uma doutrina que, dentro da mensagem, é um dos ismos que é que o irmão Brana vai ressuscitar primeiro. Ele vai ressuscitar com todos os santos. Deus virá o fim. Aliás, 24. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, todos os poderes, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O único inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Esse é o nosso Deus. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, dominadas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sustentou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o ofício do Filho fundindo com o Pai. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos,
se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque haviam aqueles que batizavam em nome dos mortos. Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, glorificando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Então o ismo sempre existiu e vai existir até o fim. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não tem mais nada. Então vai aproveitar a vida. É o caso do mundo, não? Mas se não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas mulheres faladeiras, esses homens que também falam o que vem na boca, deviam meditar nesse versículo 33 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo, para vergonha nossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, louco, não é? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. É o caroço de milho. Ele morre, aquele caroço morre, o germe levanta. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, porque ele ainda vai nascer. Você não semeia já um pé de milho inteiro. Semeia um caroço de milho. É o cientista de Deus. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. E cada semente o seu próprio corpo.
Então você vê aquele pé de manga, houve uma semente que você carregou na sua mão, como eu mesmo gozo dessa experiência, que plantei, reguei e tenho colhido. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra carne dos animais e outra carne dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste, ou dos celestes, e outra a dos terrestres. A glória dos terrestres é efêmera, é passageira. Não? A glória do celeste é para sempre. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que ressuscita não se corrompe mais. Mas foi semeado o que corrompeu, foi desfeito na terra. E o que ressuscitou é incorrupto, não tem como se corromper. Semeia-se a ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Em outras palavras, semeia-se em tristeza, sofrimentos, angústias, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ai, eu sou fraco, sou fraca. Paulo estava cansado. Ele orou 3 vezes para Jesus tirar aquele espinho de sua carne. Mas Jesus disse para eles: a minha graça te basta. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Preste atenção nisso. Somos corpo, alma e espírito. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Jesus. Mas não é primeiro
o espiritual, senão o natural. O natural é o primeiro, depois é o espiritual, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Que capítulo, hein? Qual o terreno, tais também os terrestres. Ninguém é diferente. E qual o celestial, tais também os celestiais. O celestial, Jesus. Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Foi nesse sentido que Deus fez o homem à sua semelhança. Aqui está a resposta. Fez o homem à sua semelhança, lá no Gênesis. É o celestial, é o Espírito. Assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Que mistério é este, Paulo? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, tome cuidado, isso é verdade. Ante a última trombeta está soando aqui. Essa é a voz de Deus, porque a trombeta soa ou soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado, mas a força do pecado é a lei. A lei tem que ser ferro com ferro, olho por olho. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso eu digo para aqueles que trabalham, aquilo que o irmão Brana disse: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. Pois bem, vindo aqui, na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. 45 parágrafos. Nós estamos vivendo no dia da mortalidade, ou do mortal. Nós estamos vivendo o dia da mortalidade, ou do mortal. Dias de reino mortal. Toda a glória do homem é como a flor do campo. Cedo está bonita, de tarde está seca, pronta para o fogo. Porém, está chegando um dia quando há um reino imortal que se aproxima. É nisso que nós cremos. Deus sustenta a sua igreja com a pura e cristalina verdade. Vocês que estão aí na internet, estão aqui também, e mesmo aqueles que não estão, mas que creem nessas verdades. E esse reino imortal, que não morre, é onde os redimidos viverão. É onde os redimidos viverão. Porque foi semeado o mortal e levantou o imortal. Aqueles que têm sido redimidos o têm. A vida que deixa esse corpo para retornar ao Deus que a deu, retornará novamente da árvore da vida algum dia para reinar para sempre. É Deus falando, é o profeta falando aqui. (282) Agora Deus dá a cada homem e mulher, menino ou menina, aqui dentro, fé para crer nisso. Meninos, presta atenção. Agora Deus dá a cada homem e mulher, menino ou menina, aqui dentro, fé para crer nisso. Fé para crer. E semeia o terreno e levanta o celestial. A palavra foi falada. Se disseres a esta montanha, move-te, e não duvidares em vosso coração, a oração da fé salva o enfermo, tereis o que pedistes. Isso é uma montanha para a carne.
mas é uma planície para o espírito. Nós sabemos disso. Nós temos essa confiança em Deus. Temos essa confiança em Deus. Se nós temos alguma fé, de modo algum, se Deus está vivendo em nós, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Vamos dizer juntos, nós cremos nisso. Quando o irmão Brando foi na sexta dimensão, ele falou: olha, eu preguei aquilo que Paulo pregou. E os meus então viram, eles clamaram a uma voz. É nisso que nós estamos confiados. Está vivendo em nós. Nós cremos nisso. Mesmo sabendo o que é carne, o que é herdado do terrestre. E eu sei que é assim, Senhor. Por isso, concede isto hoje, pela enfermidade e salvação. Embora eu devo ter dito, ou deveria ter dito salvação. E então, primeiro salvação, e então enfermidade. Deus gosta de... O plano dele está na cura divina. 70% do ministério de Jesus foi na cura divina. Concede isto, Senhor, porque a alma é mais valiosa do que o corpo. Não pense que seu corpo, esse corpo que acerta, que erra, vai herdar o reino de Deus. A carne e o sangue. Porque a alma não tem sangue. Espírito não tem sangue. Corpo celestial não tem sangue. É glorioso isto. O Deus que é rico em misericórdia. Não vai dar tempo. Agora, nós somos uma parte de Deus. Tudo tem que ser acentuado. Vocês são novos, tem praticamente um computador. Se tem mente para guardar tanta coisa fútil, aplique essa mente para agradar, para gravar essa coisa útil. Agora, nós somos uma parte de Deus. Você que se julga tão indigna, tão indigno, pensa nisto. Nós somos uma parte de Deus. O processo de Deus passa por nós, por este que foi herdado de Adão.
vocês também lembram disto. Não se esqueçam disto, porque vocês eram apenas um atributo de Deus. Vocês não vieram existir só o dia que nasceu. Não. Vocês estavam somente em seu pensamento. Você estava lá. O próprio nome de vocês, se ele já estava no livro da vida, ele foi colocado ali antes da fundação do mundo. Ele sabia o que você era. Ele sabia o seu nome. Oh, glória, dá vontade. Por isso que eu digo, não é muito gritar, mas é aquilo glorificar pela verdade. Ele foi colocado ali antes da fundação do mundo. Ele sabia o que você era. Não desespere. Não tenha medo. Ele sabia o que você era desde antes da fundação do mundo. Ele não te chamou enganado, fazendo uma tentativa. Vocês estavam somente em seu pensamento. O próprio nome de vocês. E se ele já estava no livro da vida, ele fala livro da vida, mas que antes da fundação do mundo é o livro da vida do Cordeiro. É porque ele não completa, não? Ele foi colocado ali antes da fundação do mundo. Ele sabia o que você era. Eu não estou dizendo isto não para confundir doutrina, mas para colocá-la em posição certa, para que possamos ficar longe deste medo e pânico, porque falhamos daqui, falhamos dali. Se você conseguir dominar a sua língua, você estará em um bom lugar. Vocês não sabem quem vocês são. Vocês não vão ser. Mas agora vocês são os filhos de Deus. Vejam, vocês sempre foram os filhos de Deus. Vem, dá glória a Deus, então. Aleluia. Vocês foram sempre os filhos de Deus. Não tem motivo para glorificar mais maior do que esse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.